Fala galerinha, nono ano, vamos lá fazendo a correção da atividade da questão 1 da página número 86, né? Diz assim, determine o conjunto de solução de cada uma das equações. Letra A, y ao quadrado mais 3y igual a zero. Para eu resolver essa equação do tipo incompleta, ou seja, incompleta porque ela está faltando o termo independente, né? Então a gente chama de equação incompleta. Nós precisamos fazer o fator comum, né? Fator comum entre y ao quadrado e 3y, fator comum é y. Abre-se o parênteses, o que sobra? Y mais 3, né? Fecha parênteses, igual a zero. Agora, se eu tenho uma multiplicação igual a zero, então o primeiro termo é igual a zero, ou seja, o que está fora igual a zero, y igual a zero, ou o que está dentro do parênteses igual a zero, né? Y mais 3 igual a zero. Passando para lá, o 3, y igual a menos 3. Isso daí eu tenho a minha solução, que é menos 3 e 0. Toda vez que eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou ter duas soluções, né? Elas podem ser positivas, negativas, zero, decimal, fração. Então, na letra A, eu tenho a solução menos 3 e 0. Letra B, também eu tenho uma equação do tipo incompleta sem o termo independente, né? Se eu não tenho termo independente, então eu preciso fazer o fator comum entre 5x ao quadrado menos 6x, fator comum x. O que sobra? 5x menos 6 igual a zero, né? Então aqui, ó, x igual a zero ou o 5x menos 6 igual a zero. O que está fora igual a zero e o que está dentro do parênteses igual a zero, né? Resolvendo aqui essa minha equaçãozinha, eu tenho passo 6 para lá, positivo, depois passo 5 dividindo, então o x ficou 5 sextos. Aí eu tenho a minha solução, 0 e 5 sextos, né? Letra C de casa. Letra C de casa. Eu tenho aqui, ó, uma multiplicação igual a 5, né? Então, preciso fazer primeiro a distributividade. Y vezes y ao quadrado. Y vezes menos 3. Ah, olha que eu não estava nem prestando atenção. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, né? Produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, que é 9, tá? Aí, ó, basta eu passar para lá o 9 positivo, y ao quadrado igual a 5 mais 9, que vai dar 14. Está em forma de potência, vai em forma de raiz, né? Então, toda vez que eu tenho uma raiz do tipo quadrado, eu tenho duas respostas, uma positiva e uma negativa. No caso, mais ou menos a raiz de 14. Raiz de 14, como ela não é exata, então mais raiz de 14 e a menos raiz de 14. Essa é a minha solução, ok? Letra D, primeira coisa que eu vou fazer é a distributividade, né? Então, distribuir x vezes x, x ao quadrado, x vezes mais 3x, menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes mais 3, menos 12, mais x, igual a menos 3. Vou somar aqui os de sinais iguais, né? Então, aqui ficou x ao quadrado mais 4x, menos 4x, menos 12, igual a menos 3. Eu somei aqui o x com o 3x. Sinais são números simétricos, né? Então, eu posso simplificar, ok? Sobrou para nós x ao quadrado, o 12 que está positivo vai passar para... ou está negativo vai passar para lá positivo, menos 3 mais 12. Subtraindo 9, x ao quadrado igual a 9, potência vai em forma de radical, x igual a mais ou menos raiz de 9, x1 mais 3, x2 menos 3, mais ou menos a raiz, né? Então, minha solução, menos 3 e mais 3. Letra E, z ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, aqui eu tenho z ao quadrado igual a 4, passando para lá positivo. Raiz potência vai em forma de raiz. Então, aqui eu tenho mais ou menos a raiz de 4, né? Ou seja, aqui eu vou ter a raiz de 4 positiva e a raiz de 4 negativa. Z1 mais 2, Z2 menos 2. Questão, letra F. Aqui, ó, eu também tenho uma equação do tipo incompleta sem o B, né? Então, se é sem o B, eu vou apenas passar para lá, ó, o 54 ficou positivo. Depois, o 6 que está multiplicando o x ao quadrado, eu vou passar dividindo.
x ao quadrado igual a 54 dividido por 6, x ao quadrado igual a 9, né? Então, aqui eu vou ter a raiz positiva e a raiz negativa. x1, raiz de 9, que é 3. x2, menos raiz de 9, que é menos 3. Tá ok? Então, a minha solução, menos 3 e mais 3. Vou dar um foco maior aqui na questão número 2, para a gente melhorar aqui a visibilidade, tá? Então, aqui, questão 2, nós temos o seguinte: determine o valor de x. Aqui eu tenho retas paralelas, né? Cortadas por transversais. Então, utilizando ali o teorema de Tales, eu posso representar, fazer a minha proporção x menos 4 sobre x mais 1 igual a x menos 8 sobre 2, né? Faz a multiplicação cruzada, x mais 1 vezes x menos 8 e 2 vezes o x menos 4. Faz a distributividade, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 8, menos 8x, 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 8, menos 8. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 4, menos 8. Ok? Vou passar os dois para cá, ó, para igualar a zero, né? Organizar minha equaçãozinha do segundo grau, ok? Então, passa os 2x para cá negativo e passa o menos 8 para cá positivo. Então, fiquei x ao quadrado menos 7x menos 2x, menos 8 mais 8 igual a zero, ok? Simplifica porque eu tenho números opostos ou simétricos, né? Então, somando aqui, ó, os dois, já que os sinais são iguais, x ao quadrado menos 9x, ok? Igual a zero. Vou fazer primeira coisa aqui, ó, uma equação do tipo incompleta. Então, faz o fator comum, né? Fator comum, x. O que sobra? X menos 9 igual a zero. Então, o de fora igual a zero, x igual a zero. E o de dentro igual a zero, né? X menos 9 igual a zero. Passando para lá o 9, x igual a 9. Tá negativo, passa positivo. Então, a minha solução aqui, ó, é 0 e 9. Ok? Como quando eu for substituir aqui, ó, vai ficar 0 menos 4, vai dar menos 4. Eu não posso ter uma medida negativa, então o zero ele não vai me servir. Vai me servir somente o número positivo. Ok? Continuando com a questão 5 da página número 87, tá? Resolva as equações. Aqui já as equações elas já são do tipo completas, né? Então aqui, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer é separar o valor de A, B e C. Então, A é o que está na frente do x ao quadrado, B é o que está na frente do x e C é o termo independente. Então aqui, ó, A vale 1, B vale menos 1 e o C menos 6. Depois eu vou precisar calcular o delta. O que é o delta? O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, ó, b ao quadrado é menos 1 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a, que vale 1, e o c, que vale menos 6. Só multiplicar agora e fazer as potências. Então, resolve a potência. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 6, 24. 1 mais 24 dá 25. Calcula o x agora. Menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então, aqui, ó, menos da fórmula e o menos 1. Então, coloca-se entre parênteses. Mais ou menos a raiz do delta, que é 25. Isso tudo sobre 2 vezes o a, que vale 1. Ok? Faz aqui o oposto, dá mais 1. E aqui, ó, raiz de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. Só fazer agora o x1 somando e o x2 subtraindo. Então, aqui é 1 mais 5 sobre 2 e o 1 menos 5 sobre 2. 1 mais 5 é 6, dividido por 2 dá 3. E 1 menos 5 é menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Ok? Letra B de bola. Então, aqui eu tenho 4m ao quadrado menos 16m mais 15. Vou separar A, B e C. A, 4, B, menos 16 e o C, mais 15, né? Agora, só representar aqui nas minhas equaçõezinhas. Começando pelo delta. B ao quadrado menos 4AC.
Então eu tenho o b menos 16, então é menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes 4, que vale o a, e o mais 15, que vale o c. 16 ao quadrado é 256, e fazendo essa multiplicação aqui, ó, menos com mais dá menos, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 15, 240. Só subtrair depois. 256 menos 240, 16. Continua resolvendo agora o valor de m, né? M vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, aqui, ó, m menos o menos 16, que é o valor do b, mais ou menos delta, que é 16, dividido por 2 vezes o a, que vale 4, né? Então, aqui, ó, m igual, faz o oposto, 16, raiz quadrada de 16 é 4, 2 vezes 4, 8. Agora, é só separar um somando e o outro subtraindo. 16 mais 4 e o 16 menos 4. M1 e o M2, né? Dá 20 dividido por 8. Como não é uma divisão exata, eu vou simplificar por 4, né? 20 dividido por 4 dá 5 e 8 dividido por 4 dá 2. 16 menos 4 dá 12. 12 sobre 8 simplifica por 4 também, 3 meios. Ok? Vamos para a letra C de casa. Letra C. Então, aqui, ó, a mesma ideia. Primeiro eu vou separar A, B e C. A, menos 2, B, 3 e o C, 2. Então, aqui eu tenho B ao quadrado menos 4AC, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, vezes 2. A e C, né? Menos 3 ao quadrado dá 9, mais 4 vezes 2 vezes 2, 16. Menos com menos dá mais. 9 mais 16, 25. Então, eu tenho z igual menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, é menos o 3, mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2 vezes o menos 2, que é o valor do a. Ok? Então, ó, menos 3 mais ou menos 5, porque a raiz de 25, 2 vezes o menos 2, menos 4. Só separar agora Z1 somando e o Z2 subtraindo. 3 mais 5 dividido por menos 4 e o 3 menos 5 dividido por menos 4. Aqui subtrai porque os sinais são diferentes. Menos 2 dividido por menos 4. Simplificando por 2, isso vai dar menos meio, né? Mais com menos dá menos. 2 dividido por 2 dá 1 e o 4 dividido por 2 dá 2. Aqui, ó, soma porque os sinais são iguais, dá menos 8 dividido por menos 4. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 4 dá 2. Ok? Vamos para a letra D de dado. Na letra D, a mesma ideia. Separa os valores de A, B e C. Então, A, 2, B, 1 e o C, 36. Calcula-se o delta. B ao quadrado menos 4AC. 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 36. A e C. 1 menos 288, né? Que é 4 vezes 2 vezes 36. Delta igual a menos 287. Por que que eu não continuei? Toda vez que o delta ele é negativo, a minha equação do segundo grau ela não vai ter uma raiz real. Eu não vou conseguir prosseguir, porque não tem como eu calcular a raiz quadrada de um número negativo, tá? Isso daí nós vamos ver agora através do estudo do discriminante, ou seja, o estudo do delta. Então, quando nós estamos estudando o delta, ou seja, o discriminante, ele tem 3 possibilidades de acontecer. Ó, o delta a gente calcula por b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O delta ele pode ser um valor maior do que zero. O que acontece quando o meu delta é um valor maior do que zero? A minha equação ela terá duas raízes reais e diferentes, ou seja, dois valores do x1 e o do x2 distintos, né? Diferentes. Quando o meu delta é igual a zero, a minha equação ela terá duas raízes reais iguais, ou seja, eu vou ter raízes iguais, ou 2 e 2 não é 2 e menos 2. 2 e menos 2 são diferentes, né? Então, eu vou ter valores iguais, beleza? E a terceira possibilidade é quando o delta é menor do que o zero, ou seja, o delta é um valor negativo, né? Quando isso acontece, a minha equação ela não tem raízes reais, ok?
Vou colocar aqui o exemplo através da questão número 6, que ela diz assim: calcule o discriminante e analise a solução. Então aqui eu tenho a primeira equação, 2x² menos 7x mais 3 igual a 0. Calculando-se o delta, eu vou ficar com menos 7² menos 4 vezes 2 vezes 3. 7² é 49, 4 vezes 2 vezes 3 dá 24. 49 menos 24, 25. Então, o delta ele é um valor positivo, ou seja, é um valor maior do que zero. Se ele é um valor maior do que zero, eu posso afirmar que eu vou ter duas raízes diferentes, né? Reais e diferentes. Letra B, a mesma ideia. Eu vou pegar e calcular o delta. Menos 6² menos 4 vezes o A que vale 9 vezes o C que vale 1. 36 vezes menos 36, delta igual a zero. Delta deu zero, isso indica que as minhas raízes elas vão ser reais e iguais, que a gente pode chamar de raízes reais duplas, né? Duplas, tá? E na letra C, aqui eu tenho um exemplo de um delta que deu negativo. Eu nem coloquei aqui o sinal, mas ele dá menos 7, né? Se ele dá menos 7, isso indica que eu não tenho raízes reais, ou seja, eu não vou conseguir continuar a minha equaçãozinha, tá ok? Tenham um bom final de semana e até a semana que vem.